Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para a gente continuar a nossa conversa sobre os homens que mudaram o mundo. Para quem não viu, já está aqui no canal o primeiro vídeo que eu fiz desta série de estudos sobre personalidades bíblicas que impactaram o mundo e que, com toda certeza, serve de exemplo para cada um de nós. E eu escolhi para este segundo vídeo uma figura improvável, isso mesmo, improvável, porém da perspectiva humana. Se você observar bem, quase todos os homens de Deus, se não todos os homens de Deus, foram improváveis de alguma forma. Hoje eu poderia falar sobre a vida de Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. Poderia falar sobre o apóstolo Paulo, o maior líder do cristianismo de todos os tempos. Porém, eu resolvi falar sobre alguém muito improvável e sobre alguém que muito pouco ou quase nada se fala sobre ele. Com vocês, senhoras e senhores, ninguém mais, ninguém menos do que André. Palmas para André, isso mesmo. Palmas para ele. Isso mesmo, você sabe quem foi André? Que André? O Andrezinho? Eu não conheço nenhum André. O André, gente, foi selecionado por Jesus para ser um dos apóstolos. E ele é conhecido por alguns biógrafos e teólogos como o apóstolo das pequenas coisas. Sabe, quando falamos de grandes homens, rapidamente imaginamos homens que realizaram grandes feitos e muitas vezes somos inspirados por homens assim. Por um outro lado, somos desmotivados quando imaginamos que jamais chegaremos aos pés desses grandes homens. Por isso eu gosto de uma frase do Napoleão Hill que diz: se você não pode fazer grandes coisas, faça pequenas coisas de uma forma grandiosa. Primeiramente, olha que interessante. André é um dos apóstolos menos conhecidos, porém nos evangelhos é relatado que ele foi, juntamente com João, um dos primeiros seguidores de Jesus. Segundo, olha que interessante, André era irmão de Pedro. E quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos claramente a evidência de que Pedro exercia uma grande liderança entre os 12 apóstolos de Jesus. Mas a pergunta é, como Pedro ficou sabendo de Jesus? Quem introduziu Pedro a Jesus? Isso mesmo, acertou quem pensou na pessoa de André. André, gente, foi o grande responsável por apresentar Pedro a Jesus. Falamos muito sobre Pedro, mas esquecemos de André. Por isso André não é conhecido por levar multidões a Jesus, mas por levar pessoas que levaram multidões a Jesus, e existe uma grande diferença nisso. Terceiro, olha que interessante, a solução que Jesus usou para alimentar a multidão de 5.000 homens veio justamente da conexão que André fez em trazer um simples garotinho que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Ah, quem diria que André traria a Jesus um garotinho e por meio de seus recursos, Jesus os multiplicaria para saciar uma multidão. Geralmente, quando lemos essa passagem bíblica, não percebemos o valor dessa simples conexão que André fez. Leia lá João capítulo 6, versículos 9. Gente, André tinha uma habilidade, um acesso especial, uma forma especial de levar pessoas estratégicas até Jesus, e essa era uma grande característica relevante de sua vida. Quarto, lá em João capítulos 12, versículos 20 a 22, é relatado que a fama de Jesus percorria além dos arredores de Israel e que os gregos, que eram conhecidos pela sua sofisticada filosofia, ardiam do desejo de conhecer a Jesus. E no versículo 21 diz que estes homens se dirigiram até Filipe e lhes rogaram: queremos ver Jesus. E o que é que Filipe fez? Filipe fez algo muito interessante. Ele não levou os gregos diretamente até Jesus, mas primeiro Filipe foi falar com André. Daí então eles apresentaram os gregos a Jesus. Gente, Filipe sabia da habilidade que André tinha de conectar pessoas com Cristo. Quando André levou Pedro a Jesus, poderíamos então chamá-lo de o primeiro missionário cristão. Porém, quando André leva os gregos até Jesus, podemos chamá-lo então de o primeiro missionário cristão internacional. A primeira vez que você vê um seguidor de Cristo levando outros até Cristo é justamente a pessoa de André. Quando vejo Pedro pregando para multidões em Pentecostes, eu vejo essa habilidade incrível de se comunicar com multidões. Eu nunca me esqueço de quem apresentou Pedro a Jesus. Muitos acreditam que Deus é poderoso e que pode fazer grandes coisas, e de fato isto é verdade.
Mas muitos que acreditam assim ainda têm dificuldade de acreditar que Deus pode fazer algo especial através de suas próprias vidas. Você pode algumas vezes até se sentir pequeno ou fazer coisas pequenas para Deus, mas creia naquilo que Jesus disse. Jesus falou: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-la? É como um grão de mostarda, é a menor de todas as sementes que se planta na terra. No entanto, uma vez plantada, ela cresce, se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves dos céus podem abrigar-se à sua sombra. Deus pode fazer coisas que você considera pequena se tornarem extremamente grandes e relevantes. Então, reorganizar nossa fé nessa perspectiva faz toda a diferença e é exatamente isso que eu aprendo com a vida do apóstolo André, conhecido como o apóstolo das pequenas coisas. Pense nisso e até a próxima.